Olá, boa noite. Eu sou Carlos Henrique e esse aqui é o CH Channel. São 28 de março, 48 minutos desse novo dia. Eu havia colocado, acho que uns 2 ou 3 dias atrás no Facebook, comentário a respeito, numa postagem minha, sobre uma tentativa que eu espero de colaborar para a sua reflexão, para a sua observação do que acontece hoje no mundo. Você já parou para analisar que ao longo da história surgem muitas lideranças? Algumas dessas lideranças são muito positivas. Conseguem levar o ser humano a um status de evolução muito interessante. Outras lideranças usam esse seu talento, a retórica, simplesmente para espalhar e semear o mal. E o maior mal que a humanidade já viu até hoje chamava-se Adolf Hitler. Austríaco de nascimento, tornou-se líder, ou Führer, da Alemanha. Esse é um tema que muitos alemães não gostam. Porém, ainda hoje existem admiradores dessa figura nefasta. Como alguém pode admirar uma pessoa preconceituosa, racista, e isso para não falar mais coisas? Mas como surgiu Hitler? Eu costumo dizer, em história, nada acontece de uma hora para outra. É todo um processo dinâmico. Sempre falo isso para os meus alunos. História é a ciência que estuda a dinâmica das sociedades humanas no tempo e no espaço. Então, para que nós possamos entender determinados fatos, porque determinados sujeitos da história conseguem seduzir com seu canto de sereia e levar uma nação inteira e grupos, membros de outras nações também para uma loucura, uma histeria coletiva, isso tudo tem bases anteriores. Para ser resumido e rápido, em meados do século XIX, os europeus já se consideravam o suprassumo do globo terrestre. Vamos aí inaugurar dois termos: neocolonialismo e imperialismo. Teremos as nações endoimperialistas, ou seja, que vão dominar outros povos dentro da própria Europa, e aquelas nações que vão se tornar imperialistas fora. E ainda temos duas, né? Estados Unidos, que se torna uma nação imperialista no continente americano e busca avançar para outros territórios, e os japoneses, que se mantêm ali pela Ásia. Pois bem, essas disputas que a Conferência de Berlim de 1884 para 1885 vão tentar ali de alguma maneira organizar a partilha do mundo, principalmente a partilha do continente africano. Né? O continente africano ele vai ser sempre prejudicado pelos interesses dos europeus desde o final do século XV até meados do século XX. A pior catástrofe é a catástrofe humana que acontece na África, o escravismo, né? Mais de 5 milhões de vidas ao longo de 350 anos que são trazidos para o continente americano contra sua vontade. Mas não é esse o ponto que eu quero tocar, não. As nações brigavam por territórios para que elas pudessem ter mão de obra barata, que pudessem ter matérias-primas também baratas, para que essa matéria-prima pudesse chegar nas fábricas europeias e lá fossem produzidos bens de consumo que iriam ser enviados para esses novos mercados. Você pega a matéria-prima,
transforma num bem de consumo. Você agrega valor. Entende por que, quando você aprendeu geografia, tinha distinção, pelo menos na minha geração? Primeiro mundo, mundo desenvolvido; segundo mundo, mundo socialista, que alguns classificavam como os socialistas desenvolvidos, e colocavam no terceiro mundo todo mundo que era alinhado ou com os soviéticos, ou com os norte-americanos, ou com ninguém. Mas eram subdesenvolvidos, não tinham tecnologia. Produziam commodities, vendiam matéria-prima e compravam tecnologia. Olha só a dominação que vai surgir no final do século XIX. Por que as nações eram tão equilibradas, vamos dizer assim, tecnologicamente, até um período do século XIX, e depois disso, algumas nações vão deter o poder da tecnologia para que pudessem dominar outros povos. Pois bem, nesse meio tempo aí vão ocorrer várias guerras coloniais, né, guerras de disputa entre nações imperialistas, como foi a guerra nipo-russa, né, entre o Japão e os russos, que até hoje deixa ali alguns resquícios, né? A dominação colonial japonesa sobre a Península Coreana e a Manchúria, enfim, a partilha da China, né, das nações europeias e dos Estados Unidos para dominar pontos comerciais na China e por aí vai. Nesse período, do início do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, que ano retrasado completou 100 anos do seu fim, nós teremos um período chamado de Paz Armada, que tem um filme aí que é Liga Extraordinária, que um pouco de exagero fala desse período aí em que as nações estão se armando, desenvolvendo tecnologias, e aí que está o lado ruim da guerra, porque a guerra ela acaba produzindo muita tecnologia, mas para matar o outro, para tentar alejar a outra nação. Essa guerra, que a princípio era uma guerra europeia e se tornou mundial por causa das colônias e das nações que tinham algum tipo de influência dos europeus e vão lá por interesses até de se desenvolver mais economicamente, como foram o caso dos países americanos, onde o Brasil também se usufruiu um pouquinho disso. Nós vamos ter uma devastação total na Europa. E essa devastação ela ainda não vai ser tão complexa quanto a que está por vir. Mas imaginem a situação das nações europeias naquele momento. Imaginem a pior situação que nós vivenciamos aqui, com falta de tudo, especialmente nos bairros mais periféricos. A Europa estava destruída, havia necessidade de se reconstruir, havia muito desemprego. Haviam pessoas que não tinham nenhum tipo de especialização para as novas tecnologias que estavam surgindo. As pessoas estavam revoltadas, passavam fome, queriam soluções mágicas. Eis que surge o salvador da pátria. Cabo que lutou ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os aliados aqui no caso são a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. A Itália mudou de lado no meio do caminho, o Japão também. Ele tentou um golpe. É até engraçado porque aqui em São Gonçalo, quando eu falo que nós temos a revolta da cachaça que teve início num dos bairros aqui do nosso município, as pessoas, revolta da cachaça só podia ter sido aqui em São Gonçalo. Mas tem razões econômicas, em outro momento podemos falar sobre isso. Mas foi um golpe dado dentro de uma cervejaria em Munique. Óbvio que Hitler foi preso, lá ele escreveu Minha Luta, Mein Kampf, e a partir dali ele começou a regimentar pessoas que pensavam como ele, que estavam revoltadas e que procuravam culpados. E quem era o principal culpado pela desordem e destruição econômica da Alemanha? Os judeus e todo aquele que não fosse alemão ou considerado por eles ariano. É lógico que naquela época, e de vez em quando também hoje no Brasil, acontece
que o pau quebra entre grupos políticos diferentes. E o resultado ali também não foi diferente. O que acontece é que Adolf Hitler, ele não deu um golpe de Estado. Ele chegou ao poder pelo voto. Ele conseguiu convencer as pessoas que ele iria resolver o problema da Alemanha. E com isso, ele foi convidado, como ele elegeu muitos deputados para o Reichstag, que é o parlamento alemão, ele acabou sendo convidado pelo presidente Hindenburg a assumir a chancelaria, que na Alemanha corresponde ao cargo de primeiro-ministro, se não me engano. Com o tempo, o presidente morre e ele assume o poder total e completo. E a loucura, o fanatismo desse grupo era tão grande, que vai acabar influenciando outros pelo mundo. Aqui no Brasil nós tivemos integralismo, que também posso falar em outro momento a respeito dele. E todos esses movimentos são racistas, xenófobos, nacionalistas, ultranacionalistas. Eles são contra tudo e todos que eles não reconhecem como seus semelhantes. Algo muito parecido hoje, como eu não concordo com certa pessoa, eu sou esquerda. Eu sou esquerda isso, esquerda aquilo outro. Não. O que acontece é que, de fato, o Hitler ele copiou o plano do New Deal, do Robert Keynes, e aquilo que, de certa forma, também levantou os Estados Unidos como uma potência industrial também foi utilizado por ele. Só que, de certa forma, o objetivo de Hitler era dominar o mundo. Só que naquele momento nós vamos ter um mundo capitalista liberal, o mundo soviético, o stalinismo, né? O comunismo segundo a visão do Stalin, que é outro assunto que também a gente pode debater mais à frente. As várias visões sobre o que é socialismo e comunismo e como elas são aplicadas até hoje. Não é o socialismo puro, ou como foi idealizado. E nós vamos ter o totalitarismo, que é averso às duas coisas. Porém, na visão dos liberais naquela época, era mais interessante apoiar o Hitler até um certo ponto, fazer vista grossa para as coisas que ele fazia, porque ele ia controlar o Stalin. É por isso que os Estados Unidos também, de certa forma, entra um pouco tardiamente na guerra e arrasta os países americanos para lá, porque enquanto os interesses deles não tinha nenhuma situação conflitante, está lá a Alemanha brigando com a Rússia, deixa lá eles se arrebentar. E no final das contas acabou que o Stalin se tornou o aliado, né, o aliado dos britânicos e dos norte-americanos, né, dos estadunidenses, nessa luta, em busca da liberdade. Meus queridos, havia muitas pessoas em outros países da Europa, como a própria França teve uma república formada por pessoas simpatizantes do nazismo. Infelizmente, eu vou usar o termo, me desculpe porque eu não quero ofender ninguém, essa praga de preconceito, intolerância, de racismo, infelizmente, isso está do nosso lado, na nossa família nós temos pessoas assim, nós temos amigos assim, ou não? Você já parou para pensar nisso? Mas para encerrar nossa história, o que é que isso resultou na Alemanha? A destruição total de um país. O extermínio de milhões de pessoas por simplesmente serem judias, serem homossexuais, serem negras, serem ciganas, por serem diferentes daquilo que eles acreditavam que era o correto. Imagine quantas crianças foram criadas sobre aquela ótica caótica e que tiveram que passar por uma denazificação. Se eu não me engano, eu acho que essa é a palavra, eu não errei. Eu tenho até um livro aqui que eu ganhei de um amigo que se chama Juventude Hitlerista. Sou estudioso dessas coisas, gosto de entender como a educação ela pode ser positiva e também negativa na formação dos nossos futuros cidadãos. O mundo necessitou de 40 anos para se levantar e mesmo assim
Não aprenderam porque continuaram com a Guerra Fria. Meus amigos, estamos no limiar de um novo século e continuamos fazendo as mesmas bobagens. Será que nós vamos ver a ascensão desses pseudo-líderes que levam nações inteiras para o conflito? Não é o momento de levantar muros, é o momento de construir pontes. Eu sou Carlos Henrique, esse é o CH Channel. Se você gostou do vídeo, vai lá, dá um like. Se não gostou, dá o dislike. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ter as notificações de quando nós postarmos um vídeo novo. A sua opinião é muito importante aqui para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique bem e se cuide nesse tempo de pandemia. Boa noite.